Você é cristão? Você guarda o sétimo dia? Você cumpre o quarto mandamento da lei de Deus? Esse dia que você guarda é o sábado? Ou é o sétimo dia de um ciclo? Como é que você se comporta diante desse mandamento? É correto guardar o sábado? Ou é correto guardar o sétimo dia, ainda que ele não seja sábado? Tudo isso nós vamos ver logo em detalhes, logo depois da vinheta, ok? Muito bem, amados, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para entendermos como é que o cristão deve se comportar diante do quarto mandamento. Amados, em primeiro lugar, eu preciso dizer a vocês o seguinte: os mandamentos da lei de Deus devem ser observados por todos os cristãos. Os 10 mandamentos têm que ser observados por todos os cristãos. Alguns cristãos que aprenderam errado ao longo do tempo e vêm com essa crença dentro do seu coração, vai dizer que os mandamentos são do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento caiu, que Jesus aboliu o Antigo Testamento, o que vale hoje é o Novo, Jesus já pagou tudo na cruz, Jesus aboliu a lei e nós agora temos que viver na graça. Eu lamento dizer a você, mas quem pensa dessa forma não entende nada de Bíblia, não entende nada de Evangelho, não entende nada de cristianismo, não sabe nada, fala que nem papagaio. Ouviu falar, gostou, assimilou e fica repetindo, mas não tem entendimento do que está falando. Por isso, nós vamos aqui hoje esclarecer em detalhes tudo isso para que o cristão verdadeiro realmente siga os ensinamentos de Jesus. É isso que tem que acontecer. Só é cristão verdadeiro aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador e segue os mandamentos que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que há um conflito muito grande entre judeus, entre adventistas, que querem implantar na cabeça das pessoas que é obrigatório guardar o sábado, porque o sábado é o selo de Deus, segundo eles, porque Deus fez o sábado como um selo entre ele e o homem tem a obrigação de guardar o dia de sábado. Amados, em nenhum lugar da Bíblia, absolutamente nenhum lugar da Bíblia, há alguma referência em que Deus tenha mandado alguém guardar o dia da semana chamado sábado. Não existe. Deus nunca mandou ninguém guardar o dia da semana chamado sábado. Até mesmo porque, quando Deus deixou esses mandamentos, essa semana de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nem existia. Quando Jesus veio ao mundo trazer para nós a boa nova de Deus, essa semana de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nem existia. O dia da semana sábado, chamado de sábado, nem existia. O que Deus deixou como ordenança para nós, como mandamento para nós, era nós guardarmos o Shabat. Veja bem, porque isso foi escrito em hebraico. E em hebraico, a palavra, o mandamento de Deus é para que nós guardemos o Shabat, e não o dia da semana chamado sábado. Vamos ver agora o mandamento de Deus, o quarto mandamento de Deus na Bíblia hebraica, e vamos traduzir diretamente do hebraico para o português, para que nós entendamos o que é que Deus mandou que nós fizéssemos, para que nós possamos ter a compreensão desse mandamento e daí podermos cumprir com eficiência. Vamos lá então. Olha o que diz aqui, Êxodo 20, versículos de número 8, 9 e 10. É o quarto mandamento da lei de Deus. Zahor,
etion hashabat. Lembra-te do dia do descanso, le kadisho, para o santificar. Santificar é consagrar para Deus. Todas as vezes que nós consagramos alguma coisa para Deus, nós estamos santificando aquela coisa, porque ela passa a ser de Deus, ela passa a ser santa, consagrada ao Senhor. Sheshet yamim ta'avod. 6 dias trabalharás. Le asita, e farás kal melar terra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Veion Hashevi Shabbat. Mas o dia 7º será descanso, é o descanso lá Yehová, de Yehová, Eloheha, teu Deus. Lo ta ase har melahá. Mas o 7º dia é o descanso de Yehová, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Então, é isso que diz o 4º mandamento da lei de Deus para o povo de Deus. E que tem que ser observado porque é mandamento. É mandamento. Então tem que ser observado. Veja bem, vamos voltar agora. Lembra-te do dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Ok, meus amados? É isso que diz o mandamento de Deus para a nossa vida. Amém? Mas, pastor, o que é Shabat? Shabat é uma palavra hebraica que, traduzida para o português, ela é descanso. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, porque ela foi traduzida diretamente do hebraico para o grego, não para o português. Na versão chamada de Septuaginta, porque foi a tradução feita por 70 eruditos judeus que falavam o grego, porque eram judeus helenistas, falavam fluentemente o grego. Quando eles fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego, no lugar da palavra Shabat, eles o traduziram para a palavra em grego sabato. Por que sabato? Porque o grego não tem xaxexi xoxu, não tem esse som. Ele só tem sasessi sossu. E o hebraico é shabat. Então ele veio para o grego como sabato. Aí, esta palavra sabato em grego significa também descanso. Ocorre que o Papa Silvestre, no Concílio de Nicéia, no ano 325, pegou essas palavras, Shabat do hebraico e Sabato do grego, e criou um estrangeirismo. Ele não fez a tradução para o latim e nem fez a tradução para o português, que aliás ele nem português falava. Ele traduziu para o latim. Só que ele não traduziu para o latim, aliás. Ele criou um estrangeirismo. Ele pegou o Shabat hebraico, o Sabato grego e criou um estrangeirismo chamado Sabatum, em latim, para dar nome ao dia de Saturno. Então, a palavra Sabatum, em latim, não é tradução de Shabat hebraico e nem é tradução de Sabato grego. Ela não tem o sentido de descanso, ela tem o sentido de dia de Saturno. Foi isto que aconteceu. E como no Concílio de Braga, no ano 561, no 6º século, o bispo Martinho
traduziu os dias da semana, que eram dias consagrados a deuses pagãos, ele traduziu para o português, e que já tinha o primeiro feriado, que era o dia do Senhor, o domingo já era o primeiro feriado, então ele colocou segunda feriae, que feriae em latim é feriado, né? Já tinha o primeiro, que era o domingo, aí veio a segunda féria, que era o segundo feriado, a terça féria, que era o terceiro feriado, a quarta féria, que era o quarto feriado, e assim sucessivamente. Então ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo feriado. Só que o sétimo feriado, em vez de ser sétimo feriado, era sabaton, e foi traduzido para o português como sábado. Nem Shabat, nem sabato e nem descanso. Como era o estrangeirismo latino, sabaton veio para o português como sábado. Mas o sábado é tradução de sabaton, dia de Saturno, e não tradução de Shabat, descanso em grego, descanso em hebraico, e nem de sabato, descanso em grego. Entendido, meus amados? Bom, compreendido isso, então nós sabemos que Deus nunca mandou guardar o dia da semana chamado sábado. Deus, quando deu o mandamento, ele pegou um ciclo de 7 dias. Ele falou, dentro de um ciclo de 7 dias, como nós vimos ali, 6 dias você vai trabalhar livremente e fará toda a tua obra. Mas quando chegar no 7º dia, você para todo o teu trabalho. Você vai descansar do teu trabalho e vai consagrar-se para mim. Vai consagrar-se a você e a esse dia vai consagrar para mim. É o dia do descanso do Senhor. Porque o Senhor fez toda a sua obra em 6 dias e descansou no 7º. Mas observe que ele não deu nome nem para o primeiro, nem para o 7º, nem para o do meio. Não tinha nome. Ele pegou um ciclo de 7. Dentro de 7 dias, você trabalha 6 para você, o 7º você consagra para mim. Esse é o mandamento de Deus. E como mandamento de Deus, todo cristão deve guardar. Assim como você deve guardar amar a Deus, você deve guardar não tomar o santo nome do Senhor em vão, são todos mandamentos e você tem que observar todos. Mas aqueles menos avisados dizem, mas Jesus aboliu a lei. Meu amado, eu quero mostrar para você que isto nunca aconteceu. Jesus nunca aboliu a lei. E é ele mesmo quem diz. É o próprio Jesus que diz que ele não aboliu a lei. Agora você aprende com um pastor leigo que não enxerga um palmo na frente do nariz e daí você fica a vida inteira querendo pregar isso para os outros. Veja bem o que Jesus disse e que está registrado lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 19. Vamos ver as palavras de Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, preste bem atenção nisso, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então veja o próprio Jesus dizendo, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir os profetas, eu vim cumprir. Até que o céu e a terra passe, jamais passará um tio da lei sem que tudo seja cumprido. Quando é que o céu e a terra vão passar? Só no final dos tempos, quando esse céu e essa terra passar e vier um novo céu e uma nova terra. E aí vai haver um novo conjunto de lei. Então, até o final dos tempos, a lei de Deus está em vigor. Jesus nunca a aboliu. Você precisa entender que a lei que Jesus aboliu, a lei que Jesus cravou na cruz, a lei que Jesus pagou o preço, foi a lei do pecado, a lei da maldição que pesava sobre a humanidade pelo pecado de Adão no Éden. Esta foi a lei que Jesus aboliu, essa foi a lei que ele cravou na cruz, porque ele pagou o preço daquela lei com o sangue dele, sangue inocente, para que nós pudéssemos ser libertos da maldição que pesava sobre as nossas costas.
É a lei do pecado, não é a lei de Deus. Não é a lei que Moisés pregou ao povo, que Deus deu a Moisés e Moisés entregou ao povo. Não, essa lei de Deus tem que ser observada. É a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida. Entendeu? Então, nós temos que cumprir, todo cristão tem que cumprir os mandamentos. E quando é que eu cumpro esse quarto mandamento? Bom, o nosso calendário não segue o calendário judeu. Então, o judeu, ele guarda o sábado porque ele começa a trabalhar no domingo. Israel, no domingo, é tudo aberto. Banco, farmácia, hospital, comércio, é tudo aberto. Eles trabalham domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, eles descansam. Então, para eles, o sábado é o sétimo dia. Mas no nosso contexto, nas leis do nosso país, nós começamos o trabalho na segunda-feira. O dia de descanso é o domingo. Então, pela organização das leis brasileiras, o nosso dia de trabalho, o nosso primeiro dia de trabalho é a segunda-feira. Que não é segunda-feira porque nós começamos no dia 2, no segundo dia de trabalho. Não, é segunda-feira porque era segundo feriado. Foi lá no Conselho de Braga, na época da Páscoa, que o bispo Martinho deu essa tradução e depois ficou. O português é a única língua que tem esse contexto de segunda-feira, terça-feira. As demais continuam com nomes dos deuses pagãos. Como no inglês, por exemplo, Sunday, dia do sol, porque sun é sol e day é dia. Monday, segunda-feira, dia da lua, porque man é lua e day é dia. Saturday, dia de Saturno, porque Sat é de Saturno e day é de dia de Saturno. Então, os demais países, a França, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, todos esses países continuam com esses mesmos nomes de deuses pagãos. Só o Brasil mantém segunda-feira, o Brasil não, só a língua portuguesa mantém segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que quer dizer segundo feriado, terceiro feriado, quarto feriado, porque em latim feriado é feriae. Então foi mudado os nomes dos deuses pagãos para segundo feriado, terceiro feriado, quarto feriado e depois para o português veio como feira, segunda-feira, terceira-feira, porque a primeira feira era o domingo. Então, esse dia segunda-feira nada tem a ver com o primeiro e segundo dia de trabalho. Ele tem a ver com a semana pascal que era comemorada no ano 561 por todos os cristãos que guardavam 7 dias de feriado. Porque eram os 7 dias de pães ázimos, pães sem fermentos. Então, eles guardavam isso. Logo, para nós, na nossa legislação, o nosso primeiro dia de trabalho é a segunda-feira. Então nós começamos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o nosso sétimo dia é o domingo. Nós guardamos o domingo. Não está errado, mas temos que guardar. Então, todo aquele que começa a trabalhar na segunda-feira, ele tem por obrigação, se ele é cristão, se ele é voltado para Deus, se ele se considera povo de Deus, ele tem que cumprir o mandamento. Então, qual é o mandamento? Trabalha 6 para você, o 7º consagra a Deus. Quando chegar no domingo, ele tem que descansar do trabalho dele, não fazer trabalho algum e, a não ser que ele esteja trabalhando para Deus, fazendo assistência social, fazendo pregações, pregando o evangelho, prestando serviços a pessoas carentes, doentes, em nome de Deus, abençoando a vida das pessoas em nome de Deus. Isso ele pode fazer. É lícito fazer o bem. Como Jesus disse, no dia do descanso, é lícito fazer o bem. Então, para os outros, você não está fazendo para você. Então, quando chegar no domingo, você tem que se abster de todo o trabalho em seu benefício pessoal, a não ser que seja uma emergência de saúde ou de alimentação urgente, aí você pode, e não vai ter culpa, mas você tem que se consagrar para Deus. Esse dia você tem que consagrar para Deus, fazendo assistência social, boas obras, glorificando o nome de Deus. Tudo que você fizer no domingo para glorificar o nome de Deus, você está cumprindo o 4º mandamento. Ok, meus amados? Então, veja bem que Jesus, quando disse isso, ele ainda depois fundamentou no momento em que os discípulos colhiam espiga e os fariseus censuraram, ele dá um ensinamento, ele dá um esclarecimento dizendo, que está em Marcos 2,27, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então,
este sábado que está aí no Evangelho de Marcos é por causa daquilo que eu te falei. Os tradutores não pegaram do sabato grego, nem do shabat latino, do shabat hebraico. Eles pegaram do sabatum latino que o bispo Martinho já tinha feito a tradução lá em Portugal no ano 561 e traduzido sabatum latino para sábado em português. Então eles pegaram esse sábado, né? Mas não é sábado. O texto é assim: e disse de Jesus: o descanso foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do descanso. Então o descanso é uma bênção. É uma bênção de Deus para o homem. Por isso que o homem, quando recebe esta bênção, ele descansa do seu trabalho, revigora as suas energias e se consagra para Deus em agradecimento a Deus por todas as bênçãos que Deus concede para ele. É isso. Então, aprenda hoje que isto é bíblico, não é pregação individual de pastoral OB. Os pastores aí que dizem que a lei caiu porque Jesus aboliu, nós já vimos que isso é mentira. Ah, mas agora nós vivemos na graça. E o que é a graça? Eles nem sabem o que é graça. Eles nem sabem o que é lei. A graça é o cumprimento da lei. A graça santifica a lei. Porque a lei é de Deus e a graça é uma bênção que Deus deu para nós sem que nós merecêssemos e que se torna lei de Deus, porque quando Deus determina, quando Deus concede, determina e entrega, é uma lei. Então a graça é lei, ela é o cumprimento da lei. É aquilo que estava previsto dentro da lei desde Abraão, quando Deus disse para Abraão que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas, né? Então, é a graça, já estava aí. Abraão foi o primeiro a receber o evangelho. A boa nova de Deus, quem recebeu em primeiro lugar foi Abraão, quando Deus disse: olha, Abraão, em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Então, já entregou aí a boa nova para Abraão. O evangelho já foi pregado para Abraão. Abraão já recebeu de Deus. Jesus nem tinha nascido ainda. Já estava recebendo o evangelho, já estava recebendo a boa nova, já estava recebendo a graça de Deus que seria dada a toda a humanidade. Ok, amado, nós aqui falamos de Bíblia, não falamos de denominação religiosa. Para mim não interessa qual a sua denominação, se você é dessa denominação A, B, C ou D, para mim todas são rebanhos de Cristo. E eu não estou aqui para pregar a minha denominação, nem dizer para vocês qual que é a melhor, qual que é a pior. Eu estou aqui para dizer para vocês o que Deus espera de nós e que nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que cumprir, temos que obedecer. Ok? É isso aí. Então espero que a partir de agora você passe a meditar, a entender e então a colocar em prática os verdadeiros mandamentos da lei de Deus. Ok? Eu agora rogo dos altos céus que derrame bênção abundante sobre a sua vida, que Deus derrame abundância do seu Espírito Santo, iluminando a sua mente e o seu coração, para que a cada dia você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja em nome de Yeshua, que assim seja em nome de Jesus. Amém.